Olá pessoal, meu nome é Raíssa, sou professora de Química, Física e Matemática e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas de equações lineares ou de equações de primeiro grau. Antes de falar sobre os sistemas, a gente vai relembrar o que é uma função de primeiro grau. Uma função de primeiro grau, ela sempre tem que ter duas incógnitas, então ela tem o y e o x. Pode ser que lá em Química e Matemática depois vocês encontrem outras letras, mas por enquanto a gente vai trabalhar somente com o y e o x. E aí a gente vai ter o a e o b, que são os números, e ela vai ter exatamente esse formato aqui, ó, y igual a x mais b, certo? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, y igual a 2x menos 3, aqui o a é 2, aqui o b é menos 3. E na próxima, a gente tem y igual a x mais 5, aqui o a é igual a 1 e o b é igual a 5. E a gente sempre vai ter o y e o x para serem definidos a partir do outro, ok? Bom, a gente tem então sistemas de equações lineares, a gente pode definir eles como um sistema de equação de primeiro grau com duas incógnitas. Ele é formado por duas equações de primeiro grau com duas incógnitas diferentes em cada equação. Então, as equações elas têm que ser diferentes entre si para que a gente possa ter um sistema. E para ter um sistema, a gente tem que ter duas equações de primeiro grau. Bom, essas equações de primeiro grau a gente pode resolver de dois modos. O primeiro de todos é o método da adição, onde a gente vai somar as nossas equações de primeiro grau. E o segundo método é o método da substituição, onde a gente vai substituir uma das incógnitas na equação. Bom, vamos lá então, vamos começar. Eu tenho aqui um exemplo que é 2x mais y igual a 26 e 4x menos 3y igual a 2. Essa equação, esse sistema, ele pode ser resolvido das duas maneiras, ok? É bem tranquilo de resolver, tanto com a adição quanto a substituição. Então, agora a gente vai aprender as duas. Bem, primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer um método da adição, eu tenho que dar uma olhada nas incógnitas que eu tenho. Eu tenho 2x mais y e 4x menos 3y. Eu preciso somar essas equações de uma forma que uma das incógnitas, ou seja, ou x ou y, sumam, ok? Esse é o primeiro passo. Então, aqui nessa primeira equação, eu vou multiplicar tudo o que tem nela por 3 e vou escrever ela novamente aqui embaixo. Então, a primeira equação, eu multipliquei ela completamente por 3. Ela ficou assim, 6x mais 3y igual a 78. Eu fiz 2x vezes 3 vai dar 6. E aí, o x, ele continua. Mais o y, se eu não tenho nada na frente, eu tenho 1. Então, 1 vezes 3, 3. 3y. E depois o 26 também vezes 3, que vai dar 78. E depois eu só copiei a nossa equação aqui de baixo. Ok? Por que, professora, que você multiplicou por 3? Eu multipliquei por 3 porque na parte de baixo, se vocês prestarem atenção, ele já era 3, só que ele é negativo. Então, agora, eu vou somar as duas equações, certo? Como, professora? Como a gente somava aqueles probleminhas antigamente? Vamos até passar aqui uma, para a gente lembrar como é que faz, né? 6x mais 4x, lembrando, soma sempre abacaxi com abacaxi, hein? X com x, y com y, nunca mistura. Então, vamos lá. 6 mais 4, 10. E o x, ele continua aqui do lado. Ok? Mais 3y com menos 3y, vai cancelar. Não é a mesma coisa, só que um é positivo e o outro é negativo? Então, ele acaba sendo cancelado. E por último aqui, 78 mais 2, que vai dar 80. Agora é só a gente utilizar as propriedades, né? A gente tem aqui o 10, ele está multiplicando o x, eu vou passar ele para lá, dividindo, né? Então, vai ficar assim, ó, x igual 80 dividido por 10. Quanto dá 80 dividido por 10? Dá 8. E agora, professora, o que eu faço? Agora, eu vou voltar aqui, ó, na primeira equação, pode ser na segunda também, dá na mesma, tá, pessoal? E vou substituir o valor de x, porque se eu substituir esse valor, eu encontro o meu y aqui. Então, vamos fazer isso.
Isso ainda no método da adição, hein, pessoal? Vou pegar aqui de cima, ó, e vou copiar aqui embaixo, tá? Vamos lá. 2x mais y igual a 26. Só vou substituir. Eu não achei que o meu x ele é 8. Então, vamos pôr aqui. 2 vezes 8 mais y igual a 26. 2 vezes 8, 8 mais 8, 16. Mais y igual a 26. Aqui, a gente tem o 16, ele está somando. Eu vou passar ele para o outro lado e ele vai ficar negativo. Então, vai ficar y igual a 26 menos 16, que vai dar 10. Então, eu encontrei meus dois valores. O x, ele vale 8 e o y, ele vale 10. Nossa, professora, achei difícil esse método. Tem outro método para a gente fazer? Sim, tem o método da substituição, certo? No método da substituição, a gente não vai somar as equações. A gente vai substituir uma incógnita na outra equação. Então, por exemplo, eu vou pegar a primeira equação aqui, ó, esta daqui, e eu vou isolar. Ó, presta atenção na minha palavra. Eu vou isolar ou o x ou o y. Então, e aqui no caso, eu vou isolar o y, ok? Que é mais fácil de isolar. Então, o 2x que está aqui, ó, somando, eu vou passar ele para o outro lado, subtraindo. Lembrando, sempre operação contrária, né? Então, vai ficar y igual 26 menos 2x. Eu já sei que o meu y ele vale 26 menos 2x. Agora, eu vou pegar a segunda equação e vou substituir. Aonde está o y, eu vou pôr essa equação aqui. Então, vai ficar 4x normal menos 3, abre parênteses, porque agora eu vou colocar toda essa equação aqui, que é o y, na onde estava escrito y. Então, 26 menos 2x, que vai dar igual a 2. Meu Deus, professora, o que eu faço agora? Agora, a gente mantém o 4x e a gente vai fazer uma propriedade chamada chuveirinho. O que está do lado de fora do parênteses vai multiplicar tudo o que está dentro do parênteses. Então, vai ser 3 vezes 26 e 3 vezes 2. Lembrando que aqui tem um sinal de menos, hein? Tomem cuidado. Então, vamos lá, ó. Menos 3 vezes 26, quanto que vai dar? 78, certo? Então, vai ficar menos 78. Por que menos, professora? Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. 3 vezes 2, 6. Então, 6x igual a 2. Meu Deus, e agora? Agora, a gente vai passar tudo que é número para um lado e tudo que é incógnita para o outro. Então, o 4x e o 6x, eles vão ficar desse lado. E o 78, menos 78 aqui no caso, eu vou passar para o lado de lá. E ele vai ficar positivo. Então, vamos lá. 4x mais 6x igual a 2 mais 78. Parece aquele exercício anterior ali? Parece, né? É a mesma equação, né? Vamos lá. Então, agora a gente vai ter 4x mais 6x vai dar 10x. Igual. 2 mais 78, a gente já viu que era 80. E agora a mesma coisa, ó. A gente chegou a essa equação aqui, ó. Opa! Essa equação aqui é a mesma que a gente tinha chegado aqui no exercício anterior, vocês estão percebendo? Então, agora a gente chegou aqui, ó, que vai passar o 10 para cá, né, dividindo, porque ele está multiplicando. Fica x igual a 80 dividido por 10, que vai dar 8. Meu Deus, professor, e agora como é que eu descubro o y? Agora, para descobrir o y, eu volto aqui, ó, na minha equação vermelha, tá vendo? E eu vou copiar ela lá embaixo. Então, fica y igual a 26 menos 2x. O que eu faço, professor? Eu não descobri o valor de x?
eu vou colocar ele aqui no lugar do x. Por isso que a gente chama de substituição. Primeiro a gente substitui o y, depois a gente substitui o x. Ok? Vamos lá, deixa eu baixar o gráfico aqui. Opa. Beleza. Bom, então continuando, pessoal. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai voltar lá na nossa equação, né? Que é aqui o y igual a 26 menos 2x. Então, vamos fazer ela. Y igual a 26 menos 2 vezes quanto? Quanto que é o valor de x? 8. Então, 2 vezes 8. Y igual a 26 menos 2 vezes 8, 16. 26 menos 16, 10. São os mesmos valores que eu encontrei anteriormente? São 8 e 10. Então, tanto faz o método que eu utilizar, o valor tem que ser sempre o mesmo, porque o sistema linear, o sistema de equações é o mesmo, ok? Ainda, pessoal, uma curiosidade, se vocês plotarem essas retas no gráfico, né, lembrando que o gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta. Então, aqui, no caso, a gente vai ter duas retas, porque a gente tem duas funções, ok? Se vocês plotarem esse gráfico, a gente vai ter aqui, ó, um ponto em comum, ou seja, uma intersecção onde as retas se tocam, ok? Aqui a gente tem, ó, a equação de baixo, que era 4x menos 3y igual a 2, e aqui a gente tem a equação de cima, né, que era 2x mais y igual a 26. Se vocês pegarem o ponto de intersecção aqui, que é o ponto onde as retas se encontram, a gente vai ter as respostas, ok? Então aqui, ó, vocês podem ver no eixo x a gente vai ter o valor 8, que é o valor que a gente acabou de encontrar ali no exercício pelas duas equações, e no eixo y a gente vai ter o valor 10, que também a gente encontrou ali no exercício pelo método tanto da adição quanto da substituição. Professora, quando eu uso adição, quando eu uso substituição? Quando você preferir, quando você achar mais fácil, ok? Bom, pessoal, para que serve, então, a gente ter um sistema de equação de primeiro grau? Por exemplo, o Carlos e a Maria, eles foram numa lanchonete comprar coxinha e risoles, então eles foram comprar salgados. O Carlos, ele comprou 3 coxinhas e 2 risoles e gastou R$13. A Maria, ela comprou 5 coxinhas e 1 risoles e ela gastou R$17. Monte um sistema e assinale a alternativa que contém conjunto de solução desta situação. Nesse caso, a gente não vai assinalar a alternativa porque a gente vai encontrar os valores. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que ver o que cada um deles comprou e o que cada um deles gastou. Então, o Carlos, ele comprou 3 coxinhas e 2 risoles e gastou R$13. Então, o Carlos, eu vou chamar ele de C, ele comprou 3 coxinhas mais 2 risoles e ele gastou R$13. Professor, precisa pôr vírgula 00? Não. Tudo bem? Sem problema nenhum você fazer sem a vírgula. Maria comprou 5 coxinhas, 1 risoles e gastou R$17. Então, Maria, que eu vou chamar de M, ela comprou 5 coxinhas, 5C, mais 1 risole. Eu preciso pôr 1 aqui? Não. E ela gastou R$17. Qual que é o meu sistema? Exatamente esse aqui. Eu vou escrever ele bonitinho agora. Certo, pessoal? Olha o meu sistema aqui embaixo. O que eu alterei só no meu sistema? Eu tirei um 1 daqui da frente, tá? Porque ele é opcional, na verdade. Bem, como que eu vou resolver esse sistema que eu tenho aqui nesse caso? Nesse caso, eu, professora, vou resolver pelo método da substituição, ok? Eu vou pegar essa parte de baixo aqui e eu vou isolar o valor de R. Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar o 5C aqui, ó, que tá somando, né? E vou passar para o outro lado, negativo. Então, vai ficar. Agora, esse meu valor que eu encontrei aqui para R, eu vou pegar esse valor, certo? E vou substituir lá na primeira equação, onde eu tenho R. Então, vou colocar ela aqui embaixo, ó. 3C mais 2 vezes, abre parênteses, 17 menos 5C. Onde eu achei isso? Na equação anterior. Igual a 13. Agora, o que eu faço? Mantenho 3C, pego 2 aqui e faço chuveirinho. Então, multiplico os 2. 2 vezes 17 dá 34
E 2 vezes menos 5 dá menos 10C, igual a 13. Certo? Agora, número com número e incógnita com incógnita. Lembrando que aqui é C, tá? Então, a gente vai deixar o 3 aqui e o 10 também. Vamos passar o 34 lá para o outro lado negativo. Então, vai ficar assim, ó. 3C menos 10C igual a 13 menos 34. Professora do céu, como é que eu resolvo isso? Da mesma maneira que a gente estava fazendo até agora. 3C menos 10C vai dar menos 7C. Igual 13 menos 34 vai dar menos 21. Eu posso multiplicar tudo isso aqui por menos 1, tá, pessoal? Para deixar positivo. Então, vai ficar 7C igual a 21. Agora, eu vou isolar o C. C igual a 21. O 7 que estava multiplicando, eu vou passar ele dividindo. 21 dividido por 7, a gente sabe que é 3, ok? Então, o valor de C, o valor da coxinha, é R$3. E o risole, gente? Vamos voltar aqui, ó, no nosso começo. E vamos substituir agora o valor da coxinha. R igual 17 menos 5 vezes C. Qual é o valor de C? 3. Vai dar 17 menos 5 vezes 3 vai dar 15. 17 menos 15 vai dar 2. Então, o risole vale R$2. A coxinha a gente encontrou que é R$3 e o risole é R$2. Ok? Então, para isso que a gente tem os sistemas de equações lineares ou sistema de função de primeiro grau, de equação de primeiro grau e assim por diante. Ok, pessoal? É isso na aula de hoje. Se tiverem dúvida, entrem em contato, curtam o vídeo, se inscrevam no canal.